Amém, meus irmãos? Paz do Senhor a todos. Amém. Alegria muito grande estar na casa do Senhor. É uma alegria muito grande estar na frente desse povo. Mesmo por todas as limitações, mesmo por todas as fraquezas, mas Deus, Ele usa quem Ele quer. Amém, irmãos? Amém. Abre as suas Bíblias sem mais delongas. No livro de Amós. Glória a Deus. Amós, no seu capítulo 4. Louvado seja Deus. Irmãos, eu não sou professor não, viu, irmãos? Eu sou aluno. Eu aprendo cada instante, irmãos. Sempre que alguém lê um versículo, ou direciona uma palavra da parte de Deus, eu aprendo mais um pouco, irmão. Eu sou igual a esponja, sabe? Glória a Deus. O que vem do Senhor eu estou absorvendo. Aleluia, Jesus. Eu estou guardando. E assim Deus, Ele tem feito essa obra, amém? Quantos acharam? Diga amém. Amém. Amós 4,12 diz assim, irmãos: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Deixa eu tomar assento, irmãos. Glória seja Deus. Estou conseguindo me ouvir direitinho? Glória a Jesus. Irmãos, esse versículo ele impregnou na minha mente, na minha vida, no ano de 1997, quando eu aceitei a Jesus pela primeira vez, num bairro chamado Paraguai, na cidade de Porto Seguro, na Bahia. E na congregação onde eu congregava, tinha escrito esse versículo na fachada: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com esse teu Deus. E isso, meus irmãos, ficou dentro de mim. Aleluia. Ficou dentro de mim. Sempre que eu ouço ou que eu me deparo com esse versículo, eu me lembro do início da minha conversão, onde Deus começou a tratar comigo, onde Deus começou revirando dentro de mim todo o lixo que existia, e Deus ali começou atirando, irmãos, muitas coisas que eu acho que Deus não tinha nem prazer em olhar para aquilo. Mas o Senhor foi tirando, e o tempo foi passando, meus irmãos. E aqui estou eu, para a glória de Deus, aprendendo cada vez mais com o Senhor. Louvado seja Deus. Hoje é 10/1, segundo curso de ensino do ano. Louvado seja Deus, nós vamos aprender um pouco com Amós, um profeta que veio ali entre os profetas menores, mas trazendo uma palavra forte para o povo de Israel, para a região ali de Samaria e para todo Jerusalém, mostrando a consequência do pecado para aquela nação, mostrando para aquele povo idólatra, para aquele povo rebelde, o quanto Deus estava triste com eles, mostrando para aquele povo o quanto eles precisavam se arrepender. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que acontecem hoje e nós falamos, mas será que esse povo não tende a aprender com o Senhor? Meus irmãos, eu quero dizer que há muito tempo o Senhor tem se esforçado para ensinar esse povo o seu verdadeiro lugar de filho diante da casa dele. Mas parece que o povo não está preocupado. Desde os primórdios, como diz nosso pastor, o nosso Deus tem feito, e até os dias de hoje, meus irmãos, e até para a nação presente de hoje, Deus tem falado: prepara-te, Israel, porque eu estou voltando. Esse encontro, meus irmãos, prepara-te, Israel, para encontrar com o seu Deus, é um encontro verídico. Aleluia. Porque a gente ouve essa palavra muitas vezes e a gente fala, mas eu ouço isso desde criança. Eu ouço isso desde que aprendi a entender o que é a vida. Mas Jesus ainda não voltou. Engana-se. O Senhor volta todos os dias individualmente. Cada dia que se passa é o encontro do Senhor com muitas pessoas na face da terra, mas parece
que os nossos olhos estão fechados para isso. Parece que não queremos ouvir. O que o Senhor falou prepara Israel, é para hoje. Prepara a igreja, é para hoje. Ou quando nós ouvimos uma palavra dessa, nós pensamos que Amós está falando com o povo lá do mundo. Meus irmãos, o povo lá do mundo é outra situação. Nós, os gentios que fomos enxertados na videira, nós temos esse chamado de uma preparação, porque Deus não vai levar ninguém de qualquer jeito para morar com Ele. Depois desse esforço todo que esse povo aqui na terra está fazendo, louvado seja Deus, o nosso Senhor virá fazer uma seleção. Porque às vezes nós pensamos que somos bons, às vezes nós pensamos que somos os maiores. Eu quero dizer que Deus, Ele vai escolher dentre esses que se acham bons, que se acham os melhores, aqueles que vai verdadeiramente morar com Ele. Louvado seja Deus. Em Amós, no capítulo 4, acho que hoje nós vamos falar só desse capítulo. Louvado seja Deus. Amós, capítulo 4, e o verso 1 vai dizer assim, ó: ouve estas palavras, vós vacas de Bazã, que estás no monte de Samaria, que oprime os pobres, que quebrantais. Louvado seja Deus. Que está em Samaria, que oprime os pobres, que quebrantais os necessitados. Que dizes a seus senhores: dai cá e bebamos. Quando ouvimos uma palavra que diz: ouve estas palavras, vós vaca de Bazã, muitas vezes ficamos confundidos e não entendemos o que o Senhor está falando através do seu profeta. Quando fala, que comparação é essa? Que parábola é essa? Vós vaca de Bazã. Irmãos, essa geografia, este lugar qual o profeta menciona, é um lugar onde dá os melhores campos, os campos mais verdejantes, onde as vacas, os animais são os mais bonitos, os mais belos, os animais mais gordos. Quando o profeta está dizendo vaca de Bazã, quer dizer vós que tens abastança de bens, vós que se acham bonitos, vós que se julga terem alguma coisa, mas nada tem. Louvado seja Deus. Vós oprime o meu povo, vós quebranta. Louvado seja Deus. Vamos botar os misericórdia. Vós que quebranta os meus pequeninos. Meus irmãos, nós podemos dizer: o que essa palavra tem a ver comigo? Pois eu não sou grande, não sou, não tenho, nada tenho. Você vai entender já já o que o Senhor está dizendo. O que essa palavra tem a ver com os nossos dias, assim como o Senhor vai continuar falando em nosso meio através desse capítulo 4. Louvado seja Deus, de Amós. E diz no versículo de número 2: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com anzóis a vossos descendentes, com anzóis de pesca. Há um dito por aí, meus irmãos, aí no mundo, é um dito onde eu aprendo muito, e eu tenho certeza que é a boca de Deus falando, onde diz que quando não vem pelo amor, vem-se pela dor. Eu quero dizer, meus irmãos, que este anzol de Deus está lançado. E não vai dizer que está lançado lá no mundo, não, meus irmãos. Está lançado dentro da igreja. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja doentes de espírito. Estamos dentro da igreja revoltados com coisas que muitas vezes acontecem lá no mundo. Revoltado porque muitas vezes nós vemos o ímpio crescer, vemos o ímpio prosperar, e não foi diferente lá no passado. A palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 77 que Asaf também fez isso. Um dia ele disse lá no 77: Senhor, olhei para as tuas coisas e perturbei o meu coração.
Porque ele não entendia por que o outro prospera e eu não. Irmãos, nós estamos centrados dentro da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer para buscarmos primeiro o reino e a sua justiça, porque estas coisas vos serão acrescentadas. O que é estas coisas? As coisas que estão expostas, louvado seja Deus, para todos lá no mundo. Onde eu digo, por que o Valdemir tem uma mansão e eu moro num barraco? Porque o nosso irmão João anda de limusine e eu ando pedalando? Porque, meus irmãos, o que Deus deu para ele é dele. O que Deus deu para mim é meu. E muitas vezes aquilo que eu tenho, que eu acho que não vale grande coisa, vale muito mais do que o que tem as vacas de Bazã, do que o que tem os poderosos da terra, do que o que tem os que oprimem o povo de Deus e que muitas vezes está preocupado com si mesmo, ou na maioria das vezes, de que com o povo de Deus ou com a sua salvação. Louvado seja Deus. Você vai entender que o Senhor, Ele tenta de todas as formas, de todos os jeitos, resgatar esse povo de Israel. Porque quando nós falamos de Israel, meus irmãos, nós estamos falando da menina dos olhos de Deus. Observe o que está acontecendo em Israel, em Jerusalém. E isso, meus irmãos, pode chegar para nós. Porque nós também fazemos parte daquele povo, nós somos os gentis que agora foram enxergados, Valdemir. Os gentis que agora eles são co-herdeiro de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Talvez aqui seja a última dispensação antes de Jesus, onde o nosso pastor sempre prega que foram várias tentativas de Deus resgatar o homem, de Deus fazer comunhão com o homem. E nada deu certo, meus irmãos, porque o homem sempre sai do caminho que Deus prepara para ele. Onde Deus traça um caminho para o homem, aí o homem desvia o caminho do Senhor, louvado seja Deus, e começa agora a pôr a culpa em Deus. Começa agora a dizer, mas por que ele tem e eu não tenho? Mas por que ele prega e eu não prego? Por que ele tem oportunidade e eu não tenho? Parece que o pastor não me vê. Parece que eu sou invisível. Será que eu tenho dado testemunho digno de ser visto pela uma santidade de Deus? Ou será que o meu testemunho é digno de ser visto apenas pelo homem? Porque quando o pastor olha como homem, ele vê um monte de pessoas aglomerado em um lugar, supostamente em adoração a Deus. Mas quando ele olha com um olhar de santidade, ele vê aqueles que têm propósitos. Ele vê aqueles que têm compromisso. Ele vê aqueles que querem abraçar a causa e colocar os seus ombros embaixo da obra, para que não fique pesado, porque a palavra de Deus não pode ser, Valdemir, Jair e todos que me ouvem, conduzida por qualquer um. É ver o testemunho dos homens que tentaram carregar a arca da aliança de qualquer maneira. Quando tocaram na arca foram fulminados. Porque quem toca no Senhor de qualquer maneira, meus irmãos, não prospera. Haja vista, quem toca no Senhor com fé, mesmo sendo na região mais baixa, alcança. Louvado seja Deus, a virtude do Senhor. Muitas vezes eu quero ser visto na posição que não tem nenhum destaque. Eu quero olhar para a obra do Senhor, eu quero me colocar, eu vou lavar o banheiro. Lá eu estou escondido. Engana-se, o Senhor nos vê em qualquer lugar que estamos. É como alguém em uma escuridão e ele acender uma luz. Ele é visto à distância. Estou errado, meu irmão? É como Deus olhar de lá de cima, uma noite como essa. Louvado seja Deus, e ver aqui várias luzes se movimentando, chamando a presença dele. Assim são os verdadeiros
filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você nesta noite não veio aqui, meus irmãos, à toa. Você não veio aqui apenas para me ouvir falar. Afinal de contas, nenhum de vocês, acredito que sabia que seria eu hoje. Talvez se você soubesse, não teria nem vindo. Porque é outra dissenção, meus irmãos, dentro da casa do Senhor. Muitas vezes eu idolatro tanto alguém que se esse alguém disser eu não vou à igreja, eu vou dizer, vou também. O meu pastor não está na igreja, eu vou fazer o que lá? É Moab, vai pegar, vou lá nada. Não vou não. É o Valdemir, não vou não. Porque, meus irmãos, nós começamos a olhar para o homem. Quando olhamos para o homem, eu quero dizer para vocês e dar uma notícia triste. Vamos nos decepcionar. Porque somos defeituosos. Somos pessoas cheias de problema. Então, quando eu olho para o Ramon, eu vou ver que Ramon dorme com o ensino. Quando eu olho para o Gerson, eu sei que o Gerson tem problema, tem defeito. Mas quando eu olho para eles como um homem de Deus, eu vou me espelhar no que eles falam, que é da parte de Deus. Então eu vou olhar Ramon como um dormioco, eu vou olhar Ramon como um cego, como uma pessoa que toca, uma pessoa que adora a Deus. Eu não vou ver o Gerson como uma pessoa cheia de problema. Eu vou me espelhar nele como uma imagem e semelhança do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Amós capítulo 4 ainda, vamos continuar falando nesse capítulo. Louvado seja Deus. E o verso 4 diz assim: vinde a Betel e transgredi em Gilgai. Louvado seja Deus. E multiplicai as transgressões a cada manhã. Trazei os vossos sacrifícios e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Quando ele... Aqui. Louvado seja Deus. Quando ele disse, venha a Betel e continue transmitindo, ele vai dizer assim, continue pecando, continue fazendo o que vocês querem, continue mentindo, continue falando mal do seu irmão, continue na idolatria, continue desobedecendo a Deus, porque a palavra é essa, Betel é um lugar de pessoas desordenadas. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Pessoas que vêm na igreja muitas vezes para serem vistos. Porque eu sei tocar bem, eu sei cantar bem, eu prego muito bem, então eu vou lá para ser visto. O Senhor, meus irmãos, tem surpresa muito grande. E aquele grande dia será a surpresa maior das suas vidas, da minha vida e das nossas vidas. Porque eu vou olhar para esse rapaz e vou dizer, você aqui? Como que você está aqui? Mas você não é da igreja católica, você está aqui no céu. Eu não acredito. Aí outros que ficam, vão olhar e dizer, mas irmão João, você é o pastor, você ficou aqui com ele. Meus irmãos, será surpresa, porque a palavra de Deus diz, um será levado e o outro será deixado. Nós não vivemos em uma gestação de Jacó e de Israel, não. Nós não podemos agora segurar no calcanhar do outro e dizer, você só vai se me levar, você só vai sair se eu for junto. Não tem dessa não, meu irmão. Você pode estar agarrado com o pastor, pode estar agarrado com o apóstolo, com o bispo, com não sei mais quem lá. Você vai ficar se você não estiver vivendo a palavra do Senhor. Você vai ficar se você não tiver compromisso com o dono do céu. Só vai para lá quem tem intimidade com ele. Eu costumo falar isso sempre. Só vai para o céu quem for amigo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Por isso também vos dê limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Louvado seja Deus. E contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Meus irmãos, aqui na palavra, o profeta, louvado seja Deus, ele fala de um Deus atuante.
um Deus que luta para que venha uma convenção do seu povo. E quando Deus ele castiga as pessoas, é para as pessoas se lembrarem que existe céu e inferno. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu passo por uma luta, eu passo por uma batalha, e eu começo a questionar a Deus, porque eu ouvi de alguém, porque eu vi alguém prosperar, e eu estou passando por luta. A minha casa está em luta total, mas a casa do meu irmão que eu estou olhando à distância está prosperando. E Deus agora, quando ele fala de limpeza de dentes, não quer dizer que esse povo não tinha com o quê? Sujar os seus dentes. Deus mandou fome naquele lugar, meus irmãos, para aquele povo lembrar que existe um Deus. Porque muitas vezes, eu estou falando para quem está aqui dentro da igreja, sim ou não? A palavra de Deus diz que ela vem para os presentes, não para os ausentes. Muitas vezes, um crente só lembra de Deus quando ele tropeça numa pedra e diz: ai meu Deus. Quando ele leva um tombo, ele fala: meu Deus. Ele se levanta da cama, meus irmãos, e nem percebe que Deus preparou um dia limpo. Ele abre a sua porta e o sol está brilhando lá no morro. Ele fala: que coisa linda é essa? Meus irmãos, eu consigo ver o próprio Deus nessas coisas que muitas pessoas não veem nada. Eu consigo ver o agir de Deus quando as trevas se desfaz, dando lugar ao sol, à luz, dando um novo ciclo de tempo para que eu possa viver agora o tempo do meu trabalho, do meu labor, das minhas atividades. Quando o sol se vai e Deus prepara a noite, junto com ela os seus luminares, meus irmãos, eu também sinto a presença de Deus. Devia ser assim com todos nós. Olharmos para o céu e falar: meu Pai, como que está aquela estrela tão distante, mas não conseguimos ver a mão de Deus segurando tudo aquilo lá. Nós não conseguimos olhar para aquilo e falar assim: o próprio Deus está me observando. O próprio Deus, e ainda que conseguimos imaginar dessa forma, quando fazemos coisas erradas, não imaginamos que Deus está vendo também. Quando aquelas pequenas coisas dentro de casa, ou fora de casa, ou no celular, ou no WhatsApp, estamos ali acessando conversas indevidas, louvado seja Deus, não nos atentamos que Deus também está nos vendo ali. Não nos atentamos que Deus viu, ouviu e presenciou a oração de Jonas no bucho do peixe, no fundo do mar. Você acha que você consegue, você e eu e nós, esconder-se desse Deus? Você acha que você consegue se ausentar da presença dele? Ainda que você não viva a presença do Pai, mas ele está presente em todas as coisas. Ele está presente nessa torneirinha aqui, ó, que não cessa a hora nenhuma. Quantos anos? O meu avô tem 102 anos. A torneirinha dele nunca fechou. Vai fechar um dia, assim, com a minha, com a sua, com a nossa. Nunca fechou. Será que nós não conseguimos ver Deus nisso? Deus cuidando de alguém que não tem mais vigor, de alguém que não tem mais força, de alguém que não consegue andar normalmente como andamos, mas o Pai está cuidando. De alguém que está perambulando lá fora, meus irmãos, e a gente fica preocupado, muitas vezes, falando: Senhor, será que o Senhor vai voltar? E ele ou ela não vai estar aqui conosco? Será que vai chegar no grande dia de eu partir dessa e eu não vou ter esse prazer de me alegrar junto com ela na tua presença? O Senhor está trabalhando. E quando você saiu da sua casa para estar aqui neste lugar hoje, o Senhor está trabalhando lá na sua casa. Sabe aquela enfermidade que você pensa que não tem mais jeito? O Senhor está trabalhando. Porque você está vivendo Mateus 6,33. Você está buscando agora o reino em primeiro lugar. Você está aqui nesta noite aprendendo
Porque quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Versículo de número 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra cidade não fiz chover, sobre um campo choveu, mas o outro, louvado seja Deus, sobre o qual não choveu, se secou. Isso é para você ver, quando você tem sido abençoado, você não esquecer de orar por esse Deus. Quando você está vendo uma terra seca que não prospera, onde você fala que está faltando a mão de Deus, não está faltando a mão de Deus, está faltando um conserto. Naquela área da minha vida que não prospera nunca, eu oro, eu muitas vezes me consagro, mas não tem jeito, Valdemir. Sempre as mesmas coisas vai acontecendo. Não está faltando a mão de Deus, está faltando um conserto com o seu povo. Não é de qualquer maneira, meus irmãos, que nós vamos morar no céu. É necessário que haja um conserto, especialmente quem tem o desejo no seu coração de apregoar a palavra, especialmente para quem tem o desejo no seu coração de fazer uma missão, de fazer algo para Deus, especialmente para você que não se contenta, está apenas sentado, porque nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos, cometemos pecado. Louvado seja Deus. Então nós precisamos, meus irmãos, ter um conserto diário com esse Deus. Senhor, onde é que eu estou errando? Porque muitas vezes o erro, o pecado se torna tão comum em nossas vidas que nós achamos que não erramos. Igualmente, meus irmãos, um mentiroso às vezes ele mente tanto que ele acredita que a mentira dele é verdade. Vamos entender? Ele fala uma mentira aqui com tanta convicção que não só a pessoa que está ouvindo aquela mentira, quanto ele acredita que aquilo é verdade. Aleluia. E às vezes você ouve uma mentira e sai dali com isso. Olha, rapaz, eu vou falar, irmã, ela está com razão. Às vezes, irmã, ela está com uma mentira que só Jesus na causa, mas ela faz tão bem feito aquilo que é errado, que me convence de que ela está certa. Porque, meus irmãos, os filhos das trevas, é Bíblia, são mais prudentes que os filhos da luz. Então as pessoas que atendem-se a fazer o mal, ela faz com mais dedicação ao mal do que você e eu e nós que estamos, que nos levantamos para fazer o bem. Nos relaxamos, meus irmãos. Mas assim como Deus usou o profeta Amós aqui para aquela nação, Ele nos usa hoje no presente para nos alertar, irmãos, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos dedicar mais, que nós precisamos chegar a esse Deus. Lembra quando você e eu estávamos lá no mundo, quando saíamos para a farra? Quanto tempo? Será que era uma horinha só já estava em casa? Será que nós saíamos para a farra e 2 horinhas já estávamos em casa, Valdemir? Ou será que amanhecíamos o dia lá, meus irmãos, em um culto ao inimigo das nossas almas? Dizíamos que era alegre, dizíamos que éramos felizes, dizíamos que nós éramos um povo livre, enganados. Você sabe qual é aquele verdadeiramente livre? É aquele que tem uma porta aberta, mas prefere ficar. Esse é o verdadeiramente livre. Ele fica porque ele gosta, porque ele ama. Não é aquele, meus irmãos, que vive em cadeias, amarrado, aprisionado pelo vício, pela vontade insana de estar lá no mundo destruindo o templo do Espírito Santo, acabando com sua saúde e dizendo: eu sou feliz. Eu, por que não dizer, eu sou enganado?
Porque não eu troco os valores de Deus com as coisas mundanas. O Senhor hoje, meus irmãos, está nos chamando a atenção. Observe o que aconteceu com esse povo. Deu limpeza de dentes, deu fome naquele povo. Para aquele povo se lembrar desse Deus. Deus deu para aquele povo não falta d'água. Para aquele povo se lembrar dele. E muitas outras coisas que nós vamos ainda ouvir. E todavia esse povo não se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus. O versículo de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O versículo de número 8 diz assim: e andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciavam. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Irmãos, vocês sabem que se andar a 2, a 3 cidades em busca de água para você beber e você não ter, será que esse povo mesmo assim não se lembrava de Deus? Será, irmão João, que esse povo não se lembrava quem é o dono da chuva? Quem é o dono da água? Quem é que fez todas as coisas? Em vez de andar 2 ou 3 cidades, por que não buscaram a esse Deus? Por que não fizeram a convenção desse mau caminho? Porque quando o Senhor fala, e ainda não converteram-se a mim, está dizendo, ei, vocês precisam tocar esse caminho. Então a convenção é isso, mas eu vou para um caminho, mas eu lembro que aquele caminho não é o meu. E eu preciso migrar para outro caminho. Então eu vou fazer uma convenção. Eu vou voltar, eu vou sair desse caminho, porque eu preciso estar em outro caminho. Quando nós estamos andando errante, nós precisamos pensar dessa forma. Eu preciso me converter desse mau caminho. Eu preciso agora trilhar por outro caminho, Valdense. Porque eu tenho tentado uma coisa a vida inteira e não tem dado certo. Porque eu não experimento agora viver de outra maneira, gente? Por que eu não experimento agora servir a esse Deus? Buscar a esse Deus? Porque tudo que eu preciso está nas mãos dele. Quantas vezes eu busco um casamento, mas eu busco nos lugares errados? Será que eu buscando um casamento em um baile, com mulheres que dançam com um, que dançam com o outro, será que é da vontade de Deus eu buscar algo dessa maneira para a minha vida? Será que você que busca um esposo, busca da maneira correta? Será que eu busco no lugar certo? Ou será que eu busco lá no futuro? Eu falo isso porque eu já estive lá nesse futuro. Eu acredito que muitos de vocês também. Mas um dia o meu Senhor me olhou com graça e disse para mim que eu seria para Ele um vaso escolhido. E o Senhor está falando isso para cada um de vocês aqui nesta noite. Vocês não vieram aqui por uma mera acaso. Não. Vocês vieram aqui porque vocês foram chamados a este lugar. E é importantíssimo atendermos ao chamado desse Deus. Ele chama pessoas certas na hora certa. E muitas vezes, mesmo com o chamado, preferimos fingir que somos surdos. Preferimos fingir que não ouvimos e continuar vivendo a mesma vida. E muitas vezes questionando. Eu estou na igreja todos os cultos. Todos os cultos eu estou lá. Mas o culto está rolando e o camarada está assim, rolando lá fora assim. O culto está rolando e o camarada está passeando. A cada 5 minutos o camarada ou a camarada está no banheiro. O pastor prega, se esguela, se esforça, pula, roda do pé só, igual o pastor fala, chuta a cadeira. Quando dá o final do culto, o camarada não sabe nem o que aconteceu. Ele está na igreja, o corpo, o espírito está longe. Ele está na igreja, o corpo, a cabeça dele está onde ele esteve o dia inteiro.
E ainda quer questionar com aqueles que têm oportunidade, ainda quer questionar com aqueles que fazem porque verdadeiramente não querem, Valdemir. Porque se não fosse assim, Jesus já tinha dito que a seara é verdadeiramente grande, mas poucos são os ceifeiros. Quando você olha e vê uma igreja lotada e vai questionar essa palavra, como que a seara é grande e pouco é o ceifeiro? Está lotado de gente aqui, de gente sem compromisso, de pessoas descompromissadas, que tanto faz chegar 7 como 8, como chegar 9, como chegar na hora do amém, não está nem aí, porque não tem um compromisso de estar olhando no seu relógio, de estar olhando no seu celular a hora. Eu falo isso porque às vezes acontece comigo, porque todos nós temos defeitos. Às vezes acontece comigo, eu olho no relógio e falo, misericórdia, se eu não sair correndo, eu vou chegar atrasado. Misericórdia, está em cima da hora, porque somos apegados às coisas do mundo, somos apegados em WhatsApp, em YouTube, em Facebook, a outras coisas aí que eu não sei nem o nome, Twitter, sei lá, Instagram, como diz o pastor, e esquecemos que temos um compromisso com Deus, né? Esquecemos que nós temos um compromisso com aquele que nos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus, mas hoje o Senhor quer revivar esse compromisso com você. O nosso Deus te chamou aqui hoje, louvado seja Deus, para você ouvir tudo isso que aconteceu com aquele povo. Já foram algumas situações que eles passaram para se converterem ao Senhor, e até aqui a palavra está dizendo que eles não converteram, não se converteram ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9: feri-vos com queimaduras e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, contudo não vos converteram a mim. Isso é quando você tem tudo e você começa a ver as coisas sumirem. Você olha para a sua despensa, está cheia, daí a pouco você olha de novo e fala, para onde foi? Você olha para o seu ponteiro no seu relógio, o tanque está cheio, daí a pouco você olha, cadê? Foi para onde? Cadê aquelas roupas que eu tinha? Já acabaram? É a lacusta, é o gafanhoto que vem devorando pela falta de Deus na sua vida e na minha vida. E assim muitas outras coisas, Valdemir. Vindo para o lado espiritual também. Eu vou dizer, mas eu pregava. Por que agora eu subo no altar e minhas pernas parecem um pandeiro? Antes fazia também, mas eu conseguia falar alguma coisa. Agora eu não consigo mais, porque o Espírito de Deus está longe. Quando eu subo ali, meu irmão, e eu não senti nada, temos que ter cuidado. Quando eu subir ali no altar e tiver tudo certo, eu não senti uma tremura, um nervosismo, está tudo certinho para mim, cuidado, pode ser que o Espírito Santo de Deus não está mais com você. Então você sobe ali como você subisse em qualquer outro lugar, nada mais te incomoda, não tem mais uma emoção, não tem mais um choro, não tem mais um glória, não tem mais um aleluia, porque agora eu sou uma pessoa comum. Se subir alguém do mundo ali, não vai sentir nada, porque o lugar é santo, mas a pessoa tanto faz. Será que é isso que queremos para as nossas vidas? Será que hoje não é tempo de nós nos converter a esse Deus? Será que hoje não é o tempo de nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida e dizer assim, olha, eu estou vivendo hoje igual eu vivi ontem. Olha, eu vivi ontem igual eu vivi anteontem. Eu não consigo viver mudança nenhuma em minha vida, porque eu continuo na mesmice espiritual. Eu não fiz nada diferente para agradar o meu Deus. Eu não fiz nada diferente para chamar a atenção desse Deus para a minha vida. Mas eu quero melhora. Eu quero chegar na igreja, eu quero sentir a presença, eu quero sentir aquela alegria inexpressiva
que você não tem como se expressar essa alegria, você não tem como colocar para fora o tamanho dessa alegria, porque é algo que você não consegue descrever. É algo que você sente vontade de pular, você sente vontade de dar risada, de gritar. É algo inexplicável. O Espírito Santo de Deus na nossa vida faz isso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículo 10. Enviei a peste contra vós. Louvado seja Deus. A maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, esse fedor aqui, em que o profeta menciona, são um fedor de cadáveres, de pessoas mortas, de jovens mortos, porque essa praga era igual à praga do Egito. Tudo isso Deus fazia para chamar a atenção daquele povo, uma tentativa de Deus religar o homem a Ele novamente, assim como foi lá no jardim, meus irmãos, assim como foi lá no Éden, onde Deus tinha aquela comunhão com o homem, onde o homem resolveu rasgar essa comunhão, onde o homem resolveu abrir assim uma porta e sair desse meio de comunhão. Louvado seja Deus. Assim estava sendo nesse tempo, Valdemir. Em Israel, o povo idólatra estava trocando o seu Deus por qualquer coisa, por prostituição, trocava o seu Deus por ídolos, trocava o seu Deus para adorar a pessoas, a reis. Louvado seja Deus. E os grandões, os vacas de Bazã, oprimindo os pequenos, os grandões oprimindo aqueles que verdadeiramente tinham um compromisso, tirando a lã das ovelhas, tirando aquilo que Deus provia na vida daqueles pequenos. Será que nós, nos dias de hoje, vamos precisar chegar a tal ponto? Porque você fala assim, não, isso não vai acontecer nos dias de hoje. Nós vivemos pela graça, mas ainda pela graça, ainda andando, quantas vezes mortos, ainda que andando sem esperança alguma, ainda que andando sem fé de dias melhores ou de uma vida melhor do lado do nosso Deus, buscando no Senhor algo que diferencia a minha vida dos demais, para fazer de mim alguém que se destaca não como um homem, mas como um servo de Deus. Onde você chegar e alguém falar para você, você é crente, ei, você é servo de Deus, ou profeta, como a gente costuma falar aqui sempre, né? O dito que a gente temos aqui, local, é o profeta, é o varão, né? Isso, meus irmãos, é essência de Deus. Isso sentem só os que estão vivos espiritualmente. Isso vive só quem estão espiritualmente, louvado seja Deus, vivos. Versículo de número 11, louvado seja Deus, já estamos encerrando. Louvado seja Deus. Diz assim: subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertertes a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o profeta Amós, ele se levantava com uma autoridade, porque esse povo só faltava ser como o povo de Nínive. Não era um povo muito amante de crente, não era um povo muito amante de adoração a Deus, mas o lugar onde eles estavam, eles queriam destaques. Eles não se importavam com o seu irmão, eles não se importavam com o seu colega, não, eles queriam aparecer, eles queriam tirar o pouco que o povo de Deus tinha. E será que hoje estamos vivendo diferença disso? Meus irmãos, quantos e quantos, louvado seja Deus,
até mesmo pessoas que me assistem nesse momento, louvado seja Deus, olha para a igreja como uma empresa, olha para as ovelhas do Senhor como algo rendável, como dizer, aquele sujeito ali é um dizimista fiel, então eu vou babaricar ele, eu vou agora bajular ele, eu vou dar para ele um lugar de destaque, que é para ele não sair daqui. E quantas vezes aquele que não tem condição, porque não trabalha, não tem uma renda, não dá talvez uma renda para a igreja, é desprezado, meus irmãos. Quantas pessoas têm olhado isso? Será que lá no tempo em que a voz apregoava, era diferente de hoje? Vivemos ainda esse tempo, mas o Senhor está chamando estes homens, vaca de Bazã. O anzol de Deus está lançado. Aquele que não vive verdadeiramente pelo amor, vai sentir o anzol de Deus puxando, meus irmãos. Vai sentir o anzol de Deus puxando. E quando você começar a sentir a dor, você vai lembrar que você tem um chamado. Você vai lembrar que você foi separado. Você vai lembrar que você precisa ser diferente. Você vai lembrar que o sal, mesmo muitas vezes não sendo visto, ele tem um sabor. Você vai lembrar que a luz não tem comunhão com as trevas. Eles não podem se juntar, porque onde um está, o outro não está. Quando você chega num lugar escuro, que você acende a luz, as trevas desaparecem. É assim que você tem que estar. Não importa onde você está. Alguém tem que olhar para você como cidadão do céu. Alguém precisa olhar para você e ver você diferente. Se é lá na escola, eu preciso ser diferente na escola. Se alguém faz piada desagradável, eu não vou rir, meus irmãos. Porque eu vou rir, eu vou entristecer o Espírito de Deus. Quantas vezes alguém do nosso lado fala alguma coisa que desagrada a Deus, e quando vimos, já estamos rindo. Mas oxalá que vigiamos a tempo de fechar os nossos lábios, de não dar crédito, louvado seja Deus, às coisas do mundo, que são abominação ao nosso Deus. Porque Ele não brinca de ser Deus, não, meu irmão. Ele está buscando todos os dias aqueles que vão morar com Ele. Ele está olhando para você e para mim e está dizendo assim: você precisa melhorar, porque eu tenho um lugar de excelência. Ele vai olhar para mim e vai dizer: José, não faz isso não. Você está entristecendo o meu espírito. E todo dia fazemos isso, meus irmãos. Até entre nós, até no nosso meio, até mesmo nas nossas brincadeiras, que deveriam ser somente coisas benéficas. Porque o salmista diz que quando o povo de Deus se junta, tem que ter salmo, tem que ter canto, tem que ter adoração. Tudo para engrandecer o nosso Deus. Não tem que ter piadas indecentes, não tem que ter falatórios profanos. Não temos que falar do nosso irmão de maneira alguma. Não temos que entristecer o Espírito de Deus, porque Ele está olhando para cada um de nós. Lá dentro do nosso quarto, quando é só nós, quando é só eu e Deus, Ele está me vendo. Lá no meu trabalho, quando estou só eu em meio a 100 ímpios lá fora, há tantas pessoas que agridem muitas vezes a sua fé, que muitas vezes dizer que a sua religião é inferior a dele, quando nós não buscamos religião. Aleluia. Porque muitos não sabem. Religião quer dizer religar a Deus, mas muitos vivem falsas religiões. Muitos vivem falsos caminhos. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meu irmão, se não fala desse Jesus para você, sai andando. Se a doutrina que pregam para você não fala desse Jesus que tantas coisas fez por nós, então sai andando.
Nós somos ensinados a cada dia a esse respeito. Nós somos instruídos todos os dias, meus irmãos, a esse respeito. Nós temos uma vivência de palavra na Bíblia que nós erramos se quisermos errar. Não dá para estar nesse lugar aqui, para ser participante dos cultos de ensino, ser participante de todos os conjuntos, de ser participante de todas as atividades da igreja e vou dizer, não, eu fiz isso porque eu não sabia. Porque nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então nós precisamos ser compromissados, louvado seja Deus, com essa palavra e com os que os profetas do Senhor falam neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 12 aqui, meus irmãos, a cereja do bolo. O Senhor fala para nós: e por que isso te farei? Por que o Senhor fez todas essas coisas? Porque Deus queria um conserto com aquele povo. Por que todas essas coisas mencionadas aqui, a fome, a falta d'água, a angústia, o gafanhoto, a morte dos seus mancebos, dos seus jovens, por que Deus fez todas essas coisas? Porque Deus queria e quer um conserto com o seu povo. E diz mais na parte B do versículo: prepara Israel para encontrar com o Senhor teu Deus. A voz proclamava naquele tempo, naquele lugar difícil: prepara Israel para encontrar com o teu Deus. Porque nós preparamos para tantas coisas, meus irmãos. Louvado seja Deus, quando somos jovens, que arrumamos namorada, que temos um encontro, nos preparamos, vestimos a melhor roupa, colocamos nosso melhor perfume, estamos nos preparando para o encontro físico. Glória a Deus. Quando nós temos uma proposta de emprego, nos preparamos todo também, fazemos exames admissional, fazemos entrevista, nos adequamos àquela empresa para que somos aceitos. Louvado seja Deus, mas com as coisas de Deus é diferente. Eu quero ir morar no céu, Valdemir, mas eu não quero me adequar ao céu aqui na terra. Eu quero viver de qualquer maneira, mas quando Jesus me chamar, eu quero ir para o céu. Esse é o meu pensamento. Eu não quero falar assim, eu sou embaixador do céu. Eu quero viver como cidadão do céu aqui na terra. Eu não vou me corromper com as coisas do mundo. Aleluia. Eu não vou me corromper com o que o mundo tem me oferecido. Porque o inimigo das nossas almas, a palavra de Deus diz que ele veio matar, roubar, destruir. E querendo ou não, meus irmãos, ele comanda nesse mundo. A Bíblia diz que ele está nos ares. E nós não podemos lutar contra a carne, contra o sangue, que é o seu irmão. Aleluia. Nós não podemos lutar um contra o outro, mas nós precisamos nos juntar, meus irmãos, porque a nossa luta é contra as hostes e potestades que habitam nos ares celestial. Quer dizer, meus irmãos, que eles estão acima de nós. Então não tem essa de dizer que eu sou melhor, não. Eu sempre digo, eu sou o menor do menor do menor. Eu estou sempre debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos estar debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Porque eu não posso, mas meu Deus pode. Se Ele está entre nós e o nosso Deus o tempo todo. E quem é Ele, Valdemir? O pecado. A Bíblia diz que Ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Satanás é o Senhor do pecado. E Ele introduz isso no meio do povo de Deus. Mas os verdadeiros vigilantes estão assim, ó, olha aqui, ó, um olho para dentro da igreja e o outro lá fora, assim, ó, observando, meus irmãos, observando, porque somos como atalaia, somos como vigilantes, sem abaixar a guarda, Davi, Tiago Valdemir, ele não baixou a guarda. Quando o gigante caiu, ele não esperou o gigante se levantar, meus irmãos. Ele foi lá com a espada e separou a cabeça do corpo.
Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Fazemos campanha, subimos para monte aí, 14 dias seguidos, direto, buscando, nos enchemos da presença de Deus. Aí pensamos, olha, já estou tão santo que eu já estou quase voando. E deixa de buscar. Baixa a guarda, onde o gigante se levanta de novo. E você vê tudo acontecendo novamente. Aí tudo que você buscou, tudo que você já está vendo acontecendo, irmão Elza, tudo que você viu se levantando em favor da sua vida, aí você vai dizer, por que está correndo de novo? Por que o irmão Alcedino não veio? Eu fiz campanha, eu busquei, eu pedi a Deus e ele estava uma bênção. É claro que isso aqui é só exemplo, meus irmãos. Eu me olhei que ele não estava ali. Louvado seja Deus. Mas por que aquela pessoa, por quem eu tanto busquei, não está vindo mais? Eu baixei a guarda. Eu achei que só por a pessoa estar dentro da igreja, estava tudo bem, Valdemir. Só porque a pessoa veio à igreja, a pessoa ajoelhou-se aqui, levantou as suas mãos e disse: eu aceito, está tudo certo. Não, meus irmãos. É só o começo da batalha. É só o começo da guerra. Na verdade, foi apertado o botão de start agora da guerra. Quando chega aqui, meus irmãos, e ajoelha, começa verdadeiramente a batalha. É onde muitas vezes nós erramos. É onde muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, baixamos a guarda e quando a gente pensa que a ovelha está, aleluia, aí você olha, cadê? Aleluia. Cadê? Não está mais. E eu começo a buscar agora onde foi que eu errei. Mas eu fiz tanta campanha e agora, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei, Valdemir? Onde foi que eu errei, irmão João? Eu achei que o gigante caído estava tudo certo. Eu achei que quando o gigante tromba, acabou a minha luta. Eu não preciso mais lutar. Deus que é. Enganamos. Nós nos enganamos. Quando o gigante cai, começa verdadeiramente a nossa batalha, a nossa guerra. Quando o gigante tomba, nós precisamos nos levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim: porque é Ele o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, este é o seu nome. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, o profeta ele dá um checkmate para aquele povo que assistia, que ouvia a sua pregação. Ele diz: ei, se vocês não se converterem, agora esse Deus vai se tornar de lado oposto a vocês. Porque o Senhor diz que quem não é por nós, é contra nós. E quem é contra o povo de Deus, meus irmãos, chama-se Satanás, ou aqueles que estão com ele. Então nós que estamos com o Senhor, vamos continuar com o Senhor. Nós que um dia levantamos as mãos e dizemos: Senhor, lancei mão do arado, não podemos mais olhar para trás. Nós que um dia nos levantamos e dizemos: Senhor, eu sou o teu servo, não podemos mais olhar para a nossa vida de trás, porque ela não existe mais. Foi jogada no mar do esquecimento. Esquecimento é esquecer-se. Se um dia eu fui um prostituto, eu não sou mais. Se um dia eu fui mentiroso, eu não sou mais. Se um dia eu fui idólatra, já ficou para trás. Agora eu sou Josué. Se um dia agora eu adorava ídolos, agora eu vou derrubar o boss. Se um dia agora eu me prostrava diante do ídolo, agora eu vou fazer um churrasco daqueles ídolos. Eu vou queimar um holocausto ao Senhor. Eu vou agora adorar esse Deus, vou chamar a atenção dele para a minha vida, porque ele é o meu Senhor, porque ele é quem forma os montes
Ele é quem pisa. A palavra de Deus diz que a terra é escabelo dos seus pés. Então o Senhor é tudo em nossas vidas. Nós sem Deus não somos nada. Amém, meus irmãos? Foi isso que o Senhor mandou trazer aqui nessa noite. Que ensino. Nós precisamos aprender. A palavra que exorta é a palavra que nos abre os olhos. A palavra que mostra o nosso pecado é a palavra que exige de nós um conserto. Então nesta noite nós vamos continuar remoendo esta palavra. Por que eu não me converti lá atrás? Porque o Senhor tanto me exortou e eu continuei fazendo. Por que o Senhor falou que Ele fez tantas coisas em minha vida e eu não me converti? Por que o Senhor Deus falou que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é que está acima dos montes, Ele é que faz a terra escabando dos seus pés, e eu continuo achando que eu era alguma coisa? Por quê? Então ficamos com essa palavra aqui hoje para a nossa reflexão. E o nosso Deus é o nosso Senhor. Amém? Deus te abençoe. Eu passo para o presbítero Jair.